Oi, gente, bom dia, quanto tempo? Então, tô aparecendo aqui só para dar oi mesmo, porque se eu for gravar aula me olhando, eu vou me desconcentrar e eu não consigo olhar para a tela, só fico olhando para mim. Então, vou sumir aqui. Então, gente, a partir de hoje a gente começa o nosso segundo bimestre, né? E o que a gente vai ver nesse segundo bimestre? Vai ver manutenção, certo? Um pouco de manutenção industrial, as técnicas de diagnóstico de máquinas, que envolve também, que é uma parte também da manutenção industrial, e introdução de simulação. Nessa parte de manutenção industrial, eu pedia para vocês fazerem um trabalho sobre algumas ferramentas de manutenção. Só que não sei como fazer isso à distância. Vou pensar em como vocês podem apresentar isso online, tá? Ou vocês gravam um vídeo, me apresentam. Então, amanhã a gente resolve. Amanhã, durante a aula. Vulgo hoje, né? Que eu tô gravando um dia antes. Então, vamos lá, gente. A manutenção, ela se divide na manutenção do passado e a manutenção atual. Por quê? Porque a manutenção ela mudou muito com o passar do tempo, certo? Com o paradigma do passado, a gente tinha que o homem da manutenção sente-se bem quando executa um bom reparo. Já no paradigma moderno, o homem da manutenção sente-se bem quando ele consegue evitar falhas e não quando ele executa um reparo, certo? Então, teve essa diferença entre o passado e o presente. Antes se pensava na manutenção como uma técnica corretiva, hoje em dia não. Conceito da manutenção. A manutenção nada mais é de que um conjunto de técnicas destinada a manter equipamentos, instalações e edificações com que elas tenham maior tempo de utilização, utilizar esses equipamentos, essas instalações, essas edificações o maior tempo possível, que elas tenham maior rendimento, trabalho em condições seguras sempre, e o principal atualmente das indústrias é o que? Reduzir custos, certo? Então vamos ver um pouco da história da manutenção. A manutenção ela se divide em 3 gerações. Segundo Kardec Nassif, a primeira geração é o período antes da Segunda Guerra, é o período onde começou ali a Revolução Industrial, certo? A gente tinha uma indústria pouco mecanizada, os equipamentos superdimensionados, certo? Então, aliado a tudo isso, devido à conjuntura econômica da época, a questão de produtividade não era prioritária. Então, a gente não tinha uma manutenção sistematizada. Só fazia o quê? Limpa aqui, lubrifica ali, repara depois que quebra. Ou seja, era uma manutenção somente corretiva. Só existia essa manutenção corretiva. Quebrou, consertou. Aí vem a segunda geração, que foi entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 60, certo? E os anos 60. Então, nesse período, aumentou a demanda dos tipos de produto, a mão de obra industrial diminuiu. Por quê? Porque o sistema começou a sistematizar, começou a mecanizar mais, certo? A se automatizar. Começaram-se, então, a evidenciar a necessidade de maior disponibilidade, bem como maior confiabilidade, tudo isso na busca de uma maior produtividade. A indústria estava bastante dependente do bom funcionamento da máquina, e para ter um bom funcionamento, a gente precisa de uma boa manutenção. Isso levou à ideia de quê? Que as falhas dos equipamentos poderiam ser evitadas e deveriam ser evitadas. Ao invés de esperar a máquina quebrar para poder consertar, eles pensaram que eu posso fazer uma manutenção preventiva, eu posso consertar antes dela quebrar e eu não preciso parar o meu processo de fabricação de surpresa, sem estar planejado, certo? Então eles começaram a pensar na manutenção preventiva. Na década de 60, essa manutenção consistia em intervenções de equipamentos feitas em um intervalo fixo. E é isso que é a manutenção preventiva. Eu faço intervalos fixos e começo a o quê? A fazer manutenção naquelas paradas programadas. O custo da manutenção também começou a se elevar muito em comparação com os outros custos operacionais.
Esse fato fez aumentar os sistemas de planejamento e controle de manutenção, que hoje são parte integrante da manutenção moderna. Então começou a terceira geração, que é a geração que a gente vive hoje, certo? Ela começou a partir da década de 70 e acelerou o processo de mudança nas indústrias. Eles repararam que o quê? Que paralisando a produção, ia diminuir a capacidade de produção. Se a gente diminui a capacidade de produção, a gente aumenta o custo, afeta a qualidade do produto. Então, isso gerou uma preocupação. E ainda mais que, nesta época, começou muito a se utilizar o sistema de just-in-time. Vocês já ouviram falar do just-in-time? O just-in-time, ele é um processo de produção que trabalha com estoque muito baixo, um estoque zero, ou seja, vende e aí produz, certo? Só se produz o que vende, é um processo chamado just-in-time. Então, quando se tem o estoque reduzido e precisa parar a manutenção, parar a produção para fazer a manutenção, como que vai vender? Vai perder venda, certo? Porque não tem estoque para vender e parou o processo de produção para fazer a manutenção. E foi aí que cada vez as falhas provocaram sérias consequências na segurança e no ambiente, em um momento em que os padrões de exigências nessas áreas estão aumentando rapidamente. Em algumas partes do mundo estão chegando a um ponto em que as empresas satisfazem as expectativas de segurança e de preservação ambiental ou poderão ser impedidas de funcionar. Também veio toda aquela questão ambiental, certo? A partir da década de 70. Então, a terceira geração, ela reformou-se o conceito de manutenção preditiva. A manutenção passou de preventiva para preditiva, certo? E o que é isso? O que é a manutenção preditiva? É a manutenção que atualmente é a mais utilizada, é a mais eficiente, é a mais eficaz. A gente vai ver daqui um pouquinho o que é essa manutenção preditiva, tá? Então vamos lá, tipos de manutenção. A manutenção, ela se divide sempre em manutenção planejada e manutenção não planejada. Da manutenção planejada, entre os três tipos principais, a preventiva, preditiva e corretiva. Na não planejada, entra a corretiva, certo? Ou seja, a gente tem corretiva planejada e corretiva não planejada. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Os objetivos atuais da manutenção, certo? Redução de custos, evitar paradas com perda de produção, diminuir tempo de mobilização, ou seja, quanto menos tempo parado, melhor. Reduzir tempos de intervenção através de uma boa preparação do trabalho, reduzir falhas e defeitos, tendência a ser defeito zero e falha zero, é isso que toda indústria quer. Melhorar a qualidade de produção, aumentar a segurança, aumentar o output da produção e aumentar o tempo de vida da máquina, certo? Então, esses são os objetivos atuais da manutenção e vamos agora ver as ferramentas que são utilizadas hoje em dia para fazer essa manutenção. São essas três ferramentas e esse seria o nosso trabalhinho, certo? Eu vou conversar melhor com vocês sobre esse trabalho no WhatsApp e a gente vai decidir como que vai fazer ele, se vai apresentar ou só entregar. Vou decidir com vocês. Então, vamos continuar a aula. Primeiro tipo de manutenção, a mais conhecida de todas e mais antiga de todas, que é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é a atuação para a correção da falha ou de desempenho menor do que esperado, ou seja, quebrou, consertou. Espera quebrar e depois faz a manutenção e depois conserta. Condições que levam à manutenção corretiva. Desempenho deficiente apontado pelo acompanhamento das variáveis operacionais. A máquina começou a ter um desempenho muito baixo, então tem que parar a produção, tem que fazer a manutenção. Ou parou de uma vez, teve uma falha, certo? Essa manutenção corretiva, ela pode se dividir em duas classes, a não planejada e a planejada. A manutenção corretiva tem como características todos esses tópicos aí. Espera apresentar defeito para realizar o reparo, ela é pouco eficaz,
que ela age após uma quebra inesperada, ou seja, são paradas surpresas, não tem nada planejado. Reparo não planejado, como eu já falei, parada não planejada, desencadeia a perda da produtividade. Por exemplo, eu tenho que fabricar 1000 peças de determinada coisa hoje. A máquina simplesmente para e não tem como fazer a manutenção a tempo para fabricar aquela meta de 1000 peças para hoje. Então, isso que a manutenção corretiva aí gera, a perda de produtividade. Disponibilidade imediata de pessoal. Por quê? A máquina quebrou, mas nem sempre se tem um técnico especializado naquela máquina para corrigir aquele defeito naquela hora. Então, ainda tem que chamar um técnico responsável para fazer essa manutenção. E vai demandar o quê? Demandar mais tempo. Serviços especiais, técnicos experientes e especializados. Por quê? Não pode ser um simples técnico de conhecimentos gerais. Porque a máquina quebrou, mas ninguém sabe por que ela quebrou, por que ela teve uma falha. Precisa de um técnico experiente, técnico especializado naquela determinada máquina para poder identificar esse processo de falha. Tem que ter também a imediata disponibilidade de peças, alto custo de serviço de reparo e serviços surpresas emergenciais, que, como eu falei anteriormente, atrapalham o cronograma de serviço planejado. Tenho 1000 peças planejadas para hoje, não tenho mais como fazer, porque simplesmente a máquina que fazia parou, certo? O que é manutenção corretiva não planejada? É a pior de todas. É que ocorre a falha de maneira aleatória, totalmente surpresa, e aí que se faz a manutenção. O que é que ela acarreta? Altos custos, perda de produção, perda de qualidade, elevados custos indiretos e manutenção. Não confundir manutenção corretiva com quebra-galhos, tá? Será que o cálcio resolve o problema? Então, gambiarra não é uma manutenção corretiva, tá? Aqui, ó, a gente tem o gráfico desempenho versus manutenção corretiva não planejada. Então, aqui a máquina e aqui a máquina vai passando o tempo, certo? E o desempenho dela vai caindo. Chega uma hora que ele fica bem menor que a performance esperada, e aí tem que fazer a manutenção corretiva. Eles quebram e tem que fazer a manutenção corretiva. No tempo T1 no tempo T2 fez essa manutenção, e aí a máquina volta a funcionar de novo. Só que o desempenho dela fica cada vez menor, o tempo de desempenho dela fica cada vez menor, certo? E aí, com o tempo, ela vai danificar permanentemente. E a manutenção corretiva planejada? Bem, a manutenção corretiva planejada ela é um pouco menos ruim que a manutenção corretiva não planejada. Por quê? Porque como ela acontece? Você vê que aquela máquina está com um defeito que em algum momento ela vai quebrar. Você já tem em mente que ela vai quebrar. Então não é uma surpresa. Você já sabe que ela vai quebrar, não sabe quando ela vai quebrar, mas sabe que isso vai acontecer, certo? É a correção do desempenho menor que o esperado da falha por decisão gerencial, isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo ou pela decisão de operar até a quebra, certo? Então, eu sei que ela vai quebrar e aí eu deixo ela operar até se quebrar. Um trabalho planejado será sempre mais barato, mais rápido, mais seguro, de melhor qualidade que um trabalho não planejado. Por quê? Eu sei que aquela máquina vai se quebrar, então eu já sei que peça que vai precisar ser trocada, eu já sei o que vai precisar de manutenção. Então, já deixo de sobreaviso, ou já compro a peça anteriormente, certo? Então, vai ter um tempo de parada bem menor do que a manutenção corretiva não planejada. Então, agora a gente vai para a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha e queda no desempenho, obedecendo um plano previamente elaborado, baseados em intervalos definidos de tempo. A manutenção preventiva, ela não espera quebrar. Ela faz a manutenção com a máquina funcionando normalmente.
é definido com base no histórico da máquina, é definido com base no manual, em que se faz paradas a cada 1 semana, a cada 3 semanas, depende da máquina, e aí naquelas paradas que são igualmente espaçadas, intervalos de tempo definido, se faz a manutenção, certo? Elevador, por exemplo. Não sei se vocês já repararam, mas vez ou outra tem alguém fazendo manutenção em elevador. É porque ele quebrou? Não, é uma manutenção preventiva, tá? Qual que é o ponto negativo? Pode ocorrer a substituição de componentes com condições de uso. Então, faz a manutenção, tem uma peça que ela está meio danificada, mas ainda funcionaria por um bom tempo. Mas para prevenir, como o próprio nome fala, preventiva, aquela peça vai ser trocada, tá? E pode ocorrer falhas entre os períodos planejados devido ao quê? Falha humana, falha de sobressalente. Então, a gente tem os períodos planejados para fazer a manutenção, mas entre um período e outro, pode ocorrer a falha. Devido ao quê? Falha humana, falha de sobressalentes, certo? Não é algo certeza que não vai quebrar entre a manutenção e outra. Com o tempo, as indústrias foram se conscientizando de que a máquina que funcionava ininterruptamente até quebrar acarretava vários problemas que poderiam ser evitados com a simples parada preventiva para o quê? Lubrificar, trocar peças gastas, ajuste de conjuntos e componentes. E simples. E aí vai impedir que a máquina se quebre do nada. Um exemplo é o carro, né? Sempre indicado fazer revisão do carro, manutenção do carro, para ele não se quebrar e deixar você na mão, certo? E aí você usar ele até quebrar, isso é um exemplo típico de manutenção corretiva. Fazer as revisões regularmente seria assim uma prevenção, uma manutenção preventiva que não ia deixar você na mão. Ninguém não garante, né? Mas as chances são menores. Os seguintes fatores deverão ser levados em consideração para a adoção de uma política de manutenção preventiva. Quando não for possível a manutenção preditiva, certo? Aspectos relacionados com a segurança pessoal ou da instalação que tornam mandatória a intervenção, normalmente para substituição de componentes. Por oportunidades em equipamentos críticos de difícil liberação operacional, riscos de agressão ao meio ambiente, ultimamente o meio ambiente em primeiro lugar, né? E sistemas complexos de operação contínua, tá? Esse primeiro tópico aí fala o quê? Quando não for possível a manutenção preditiva, ou seja, a manutenção preditiva é a melhor das melhores, certo? As manutenções preventivas dividem-se em intervenção de inspeção e sistêmica ou sistemática. Na intervenção de inspeção, a visual, certo? Utiliza os 5 sentidos. A máquina está lá funcionando, parou, e vai fazer a manutenção. E essa manutenção pode ser simplesmente visual. O técnico lá, experiente, o operador, e ele olha a máquina e sabe se ela está com algum defeito ou não. Pode ser mais detalhado, que faz a desmontagem daquela máquina, que obviamente é a mais correta, né? E sistêmica ou sistemática, substituição por tempo instalado ou tempo de uso. Por exemplo, aquela peça tem 300 dias de vida, de tempo de vida. Passou aqueles 300 dias, vamos trocar, mesmo que ainda que ela esteja funcionando. Tipo, chegou no prazo de validade, troca, mesmo que ainda esteja em boas condições. Isso é uma manutenção sistêmica ou sistemática. A manutenção preventiva será tanto mais conveniente quanto maior for a simplicidade na reposição, quantos mais altos forem os custos de falha, quantos mais falhas prejudicarem a produção, e quanto maiores forem as implicações das falhas na segurança pessoal e operacional. Os pontos negativos em relação à preventiva é o quê? Falha humana, como a gente já havia visto anteriormente.
Entre um tempo de parada e outra, nada impede que algum operador faça alguma cagada e cause falha, certo? Falhas de sobressalentes, contaminações introduzidas no circuito de óleo, lubrificação contaminada, certo? Danos durante partidas e paradas e falhas dos procedimentos de manutenção. Entre uma manutenção e outra, aquela manutenção anterior pode não ter sido feita adequadamente e o equipamento pode falhar. Ou seja, nada é perfeito. Então, aqui a gente tem a performance esperada e o nível admissível procurado, certo? Então, a gente tem o tempo de T0 até o T1 e aí faz a primeira parada. Vai de novo, tempo T2 até T3, faz outra parada. E essas paradas são sempre feitas antes de quê? Antes do desempenho da máquina ser menor que o nível admissível procurado, certo? E a manutenção preditiva. Gente, eu acho que essa aula está meio longa. Eu vou dar uma pausa aqui e vou ver quantos minutos tem o vídeo, porque eu vou passar trabalho para vocês e aí vai meio que sobrecarregar vocês. Então, eu acho que eu vou parar por aqui hoje. E aí, na aula que vem, a gente continua com a manutenção preditiva, tá? Então, por hoje é só, gente. Até mais. Semana que vem a gente faz a manutenção preditiva e aí eu passo um plano de manutenção para vocês fazerem. Explico, obviamente, e daí peço para vocês fazerem.